paz do Senhor, que realmente nosso desejo é que a paz do Senhor esteja reinando em cada coração de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Hoje nós iremos refletir, ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, cuja revista, nós utilizamos a revista da CPAD, e cujo tema é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Louvamos a Deus por vossas vidas, louvamos a Deus neste momento por essa lição que é realmente maravilhosa e que ela seja, nós esperamos que ela seja uma bênção para a sua vida e edificação para a sua alma. Nós iremos usar, como de costume, que eu gosto muito de fazer isso, de perguntas e respostas. As respostas seriam o mesmo que vou dar, lógico, mas enquanto isso, nós fazemos a pergunta, vocês irão pensando aí, e refletindo conosco. Esta lição, na verdade, ela fala, é mais um aspecto da salvação. Na aula anterior que nós ministramos, também eram aspectos da salvação, que foi eleição e predestinação. E hoje também é um dos aspectos da salvação. Bem, vamos então, quem tiver a Bíblia aí, que puder nos acompanhar, a leitura se encontra baseado no tema, encontra em Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. Então vamos ao texto áureo, que se encontra em Efésios 2, no versículo 4 e 5. Então vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Daqui nós podemos tirar 3 palavras para melhor entendimento do texto áureo. Bem, então vamos lá. Riquíssimo em misericórdia. Então, o que é misericórdia? A palavra misericórdia significa sentir dor, ser solidário, por alguém que sofre. Ter piedade. Então, o que nós concluímos aqui? Que Deus sofre. Deus é solidário com a nossa dor. Quando nós estamos sofrendo, Deus sofre conosco, Deus sofre conosco. Deus é misericordioso. E Ele não é apenas misericordioso, mas Ele é abundante em misericórdia. Quando aqui fala e nos vivificou, mais uma palavra que está aqui no texto áureo, quando ele fala nos vivificou, significa que ele deu uma nova vida, uma vida diferente, novas forças para nós continuarmos vivendo. E quando ele diz aqui, no versículo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O que significa mortos em nossas ofensas? Nós estávamos mortos por conta do pecado do homem. Então, nossas ofensas significam o pecado. Porque o pecado, nossas ofensas significa pecado. Porque ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. E é preciso, então, para que nós tenhamos uma nova vida em Cristo, ou seja, vivificou, é ter uma nova vida. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O que quer dizer graça? Graça, nós sempre aprendemos, todo mundo sabe, mas sempre convém lembrar, que a graça é um favor imerecido. Então, o que significa? Que nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça, que é um favor imerecido,
Depois aqui nós encontramos também, na leitura diária, uma frase que me chamou muito a atenção, que diz assim: a compaixão divina alcança toda a humanidade. Então, quando nós falamos na aula passada que a salvação é para todos, né? Não é só para o Joãozinho, ou não é só para a Mariazinha, mas é para todos. Aqui ele diz assim, que a misericórdia, a compaixão divina alcança. Então, o que é compaixão? Compaixão é sofrer junto. É sofrer junto. Significa o quê? Que a compaixão de Deus, Deus é tão misericordioso que ele sente dor, que é a misericórdia, e ele sofre por nós. Quando nós estamos com problema, nas nossas adversidades, Deus está conosco, cuidando de nós e sofrendo conosco. Que maravilha, não? Bem, então o que a lição nos apresenta um aspecto da doutrina. Então, através dessa graça que nós recebemos, o que é que nós recebemos através da graça? É a libertação do pecado. Por quê? Porque todos pecaram, as nossas ofensas ali do texto áureo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através da graça nós recebemos o perdão e a libertação da condenação, ou seja, somos salvos da condenação. Então, para que essa libertação dos pecados? Para quê? Para que Deus quer, né? Deus se agrada quando nós somos libertos do pecado, para que nós possamos viver, para que nós possamos desfrutar de uma nova vida em Cristo. O que é essa nova vida em Cristo? É alegria, é paz, é esperança, é fé e vivermos a cada dia em novidade de vida. Vamos agora, então, aos tópicos, né? Nossa aula vai ser assim, nossa ministração vai ser bem didática, acompanhando assim os itens sugeridos pelo nosso comentador. Então, o primeiro item, vamos lá ao primeiro item, né? O primeiro item diz assim: antiga natureza morta em ofensas e pecados. Por que a antiga natureza? Então, antes do homem aceitar a Jesus, ele tem uma antiga natureza. Então, em ofensas e pecados. Por quê? Porque o pecado produz morte. O pecado produz morte. Morte espiritual e morte moral. Como já falamos, ela separa o homem de Deus, né? Por quê? Porque o homem, antes de aceitar Jesus, ele tem atitudes que desagradam a Deus, desobedecem aos princípios. Vamos então ao versículo 2, né? Efésios 2, quando ele diz assim, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que significa isso? Porque os homens desobedecem os princípios bíblicos, né? Os costumes da mentira, da imoralidade, o furto. Então, tudo isso é pecado. Então, quando nós vamos lá em Gálatas 5, de 19 a 21, ele vai falar de todo tipo de pecado. Vamos ler, é Gálatas 5, 19. Quando nós falamos do pecado, daquela velha natureza, e essa velha natureza é algo que faz parte do homem natural, não do homem espiritual, mas é algo que faz parte da natureza do homem. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, o que é que ele diz no 19? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e
coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, são os pecados aqui descritos pelo apóstolo Paulo, né? Então, o que é que faz o homem pecar? O que faz o homem pecar? Ou seja, ele ser mentiroso, a idolatria, a inimizade, a porfia, a peleja, as brigas, né? O que é que faz? São os agentes malignos. Os agentes malignos que influenciam, os agentes malignos que influenciam o homem desobediente e incrédulo. Ou seja, aqueles que não creem no poder de Deus. Aqueles que não creem que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. E que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E que Deus é o Criador de todas as coisas. E sem Ele, nada foi criado. Graças a Deus por isso. Vamos ler 2 Coríntios 4:4. O que é que o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele vai falar? Coríntios. 2 Coríntios 4:4. Então, reforça aquilo que nós já falamos sobre os homens, né, desobedientes e incrédulos. Então, o apóstolo Paulo diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as forças malignas, as setas malignas, né, que atingem o homem desobediente, o homem incrédulo, faz com que ele rejeite o evangelho, ou seja, a salvação para ele, né, a salvação ao homem. Entretanto, qual é a consequência disso? Então, o apóstolo Paulo fala aqui, aí ele é considerado como filhos da ira. Filhos da ira. Vamos ler o versículo 3, né? O versículo 3, aqui da leitura norteadora do texto, né? Diz assim, e éramos, a parte C, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, porque andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Bem, qual é a consequência disso, então? Mais uma vez, considerados como filhos da ira. Mas aprouve a Deus nos escolher, nos eleger e nos predestinar como filhos por adoção. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que nós somos eleitos e predestinados para a salvação, né? Bem, então o que é necessário para que o homem usufrua, então, dessa salvação, né? É o novo nascimento. O novo nascimento. O que é esse novo nascimento? Para substituir a velha natureza pecaminosa. Porque essa velha natureza é algo que faz parte, os maus pensamentos, não é verdade? Então, o que é necessário? É necessário, a Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte. Então, permita a Deus que nós pensemos sempre sobre isso, que o salário do pecado é a morte. No segundo item, nós iremos ver. Ele tem por título Vivificação pela graça. Vivificação pela graça. O que é vivificação? Nós já falamos no início, baseado no texto áureo, que a vivificação significa ter uma nova vida, uma vida diferente, ser diferente, né? Ter forças para viver, para continuar na caminhada. Então, através da sua misericórdia,
Ele nos amou e nos vivificou. Vamos ler o versículo 4, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, de onde vem essa riquíssima misericórdia? Por quê? Porque essa grande misericórdia? Porque ele sofre, né? Porque ele sente dor por nós. Está explicado, o apóstolo Paulo explica aqui no 4, né? Pelo seu muito amor com que nos amou. Nós éramos merecedores desse amor? Não, nós não somos merecedores desse amor. Esse amor é pela graça, ou seja, pelo amor imerecido de Deus. Ele nos alcançou pelo seu amor. Vamos ler João 3:3. O que é que Jesus disse para Nicodemos? João 3:3. João 3:3. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, era uma pessoa muito importante, mas ele queria conhecer melhor a Jesus. Ele foi de noite procurar a Jesus e disse: olha, mestre, eu sei que tu fazes grandes obras, grandes milagres, e por isso que eu creio que tu és o enviado de Deus. Aí Jesus disse assim, disse para ele da seguinte forma, vamos ler, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é nascer de novo? Aí Nicodemos disse: olha, eu vou ter que entrar de novo, poderia eu, já velho, entrar lá no útero da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus explica da seguinte forma. Então ele disse assim, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós queremos ver o reino de Deus. Todos nós queremos e almejamos ver o reino de Deus. Por isso é que o homem precisa nascer de novo. E como é essa vida de nascer de novo, né? O que significa? Deus concede a todos os homens benefício alcançado por Cristo. Quais são esses benefícios que Cristo também alcançou? Então, esses benefícios eram o quê? A ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. A vida eterna e o galardão. E o galardão que um dia nós receberemos se formos fiéis até o fim. No item 3, diz assim: a salvação não vem das obras. Porém, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, uma vez salvo, o homem deve praticar boas obras. Mas por quê? Então, vamos voltar um pouco. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ou ele quer se salvar, ou ele quer se perder. Ou seja, salvação ou perdição. Não é? Então, nós sabemos que a salvação é pela obra redentora de Cristo. Pela obra redentora de Cristo. No versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que não vem de vós? Porque não depende do nosso esforço. Porque é pela fé. Depois ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, veja bem, não é pela fé, não vem pelas obras. Mas, no versículo 10, existe um porém. Então, quando o apóstolo Paulo nos adverte da seguinte forma: porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E agora, como é que fica? A salvação é pelas obras. É pelas obras, não é pela fé.
Mas aqui ele fala sobre a necessidade da evidências da salvação. O que é essa evidência da salvação? São as obras. Então, não para ser salvo. Então, não as obras, não é para ser salvo, mas porque o homem é salvo, que ele deve andar em boas obras, né? Antes da regeneração, o homem tinha obras más. Mas agora, salvos, o que ele tem que fazer? Redimidos pelo sangue de Jesus, ele é impulsionado a andar fazendo boas obras. Conclusão. Vamos concluir aqui, rapidamente. Como o homem vai alcançar a salvação? A salvação é pelas obras? Não. Não é apenas pelas obras. A salvação é pela fé. Mas ele deve andar com boas obras, porque sou salvo. Aí está a grande diferença, não é? Sou salvo, por isso o homem tem que manifestar boas obras. Mas como alcançar a salvação? O homem deve reconhecer que ele é pecador, se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo como seu Salvador, crer no poder do sangue de Jesus, para que ele possa ter a vida eterna. E crer que a graça divina é pela fé. A graça divina é pela fé. As obras não são um meio, mas o resultado da salvação. Então, eu vou repetir. Veja bem, a salvação é pela fé, mas as obras é resultado da salvação. Quando ele diz assim, ó, eu tenho a fé, mas mostra minhas obras. Não é isso? Que essa palavra venha, de alguma forma, fortalecer o seu coração e te fazer entender, muito importante, que apesar que a salvação é pela fé, as boas obras é por causa da graça que opera nos nossos corações, a graça que opera em nossas vidas. Então, a fé sem as obras é morta, como diz Tiago em 2:26. Então, que nós possamos ter esse coração, que o crente possa ter verdadeiramente o coração voltado para o bem, ou seja, para as boas obras, para que o mundo possa ver em nós a diferença. Essas boas obras reflitam não apenas a nossa vida, mas a nossa vida com quem nós convivemos. Deus abençoe a todos. Amém.